Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Maria Eduarda e hoje eu vim falar sobre mais dois contos do livro Contos de Imaginação e Mistério. Hoje nós vamos falar sobre o colóquio... de Monos e Uma e Silêncio, uma Fábula. Eu vou começar com o colóquio de Monos e Uma. Una. Falei errado. Então, assim, basicamente o conto, ele não tem propriamente uma narrativa. Ele é muito mais uma conversa entre duas personagens, que são o Monos e a Una. E essas duas personagens estão mortas. Então, vamos dizer que eles estão conversando na pós-vida. E o assunto da conversa deles é justamente a morte. E é uma coisa bem filosófica. Os dois são amantes, então o Monos, que é o ele, agradece muito porque agora que ele já tá morto, ele não precisa sentir o medo que ele sentia quando ele tava vivo. Porque quando ele tava vivo, ele sentia medo de morrer e ficar separado da Una. É uma coisa super, super filosófica, assim, não dá pra explicar muito bem como é isso, mas basicamente o conto é uma visão do Paul sobre o que ele iria encontrar quando ele morresse. Então nós temos esses dois amantes conversando sobre isso e agradecendo porque eles finalmente podem ficar juntos pelo resto da eternidade. E é basicamente isso, assim, eles discutindo sobre a morte e sobre a vida e sobre a aflição que era viver sabendo que um dia iríamos morrer. E é assim, o conto ele termina com o Monos contando como foi a experiência de morte dele. Mas não assim, eu tomei um tiro e morri. Não, ele descreve detalhe por detalhe o que ele sentiu, o que foi acontecendo, ele foi fechando os olhos e daí a escuridão veio e por aí vai indo, sabe? Então não tem propriamente uma história narrativa, é mais o diálogo entre esses dois personagens. Uma coisa que eu notei é que os nomes das personagens, Monos e Una, eles fazem referência à unidade, à ideia de um, porque monos é mono, quer dizer um, e una vem de uma, um. Então, eu não sei exatamente o que significa. Poderia significar que são dois seres únicos? Não faço ideia. Se você souber e quiser comentar aqui embaixo o que você acha que pode significar os nomes dessas personagens, eu ficaria grata. Mas eu realmente não consegui pensar muito bem. Por que é Monos e Una? E sei lá, e não Monos e duas? Agora nós vamos com Silêncio, uma Fábula, e essa história eu achei mais interessante. O conto ele vai se iniciar desse jeito. Escuta bem, disse o demônio, pousando a mão em minha cabeça. A região de que falo é uma região austra na Líbia, às margens do rio Zaire, e não existe quietude lá, tampouco silêncio. Então, nesse primeiro parágrafo, nós ficamos situados da situação. O nosso narrador está ouvindo a história de um demônio. Mas aparentemente não é um demônio, mas o demônio, porque está escrito em letra maiúscula, então eu acredito que seja o demônio. Então, o demônio continua falando sobre o rio, sobre esse rio Zaire. Então, o demônio continua falando sobre esse rio Zaire, que é um lugar estranho, que a água é lamacenta e que a água também é muito turbulenta, assim, não parece ser um rio muito legal. Mas aparentemente tem vida dentro do rio, tem plantas por cima e tem animais dentro do rio também. Ele também descreve que quando ele estava passando por esse lugar, ele vê uns seres, só que ele não denomina esses seres, mas pelo jeito que ele descreve essas criaturas, não é humano. Então fica uma coisa meio mitológica, assim. Até porque é uma fábula, então faz sentido. E naquela noite em que ele estava passando por lá, ele diz que a lua ficou vermelho sangue e começou a chover sangue. E isso foi uma imagem meio perturbadora na minha cabeça. O demônio, então, ele continua passando por lá e ele avista um homem vestindo uma toga romana. Aparentemente, esse homem está no alto de uma rocha, contemplando o cenário. Contemplando, certo? Ele senta e põe a mão assim, segurando o pescoço e apoiada no joelho. E nessa rocha em que ele estava escrito... não. E uma hora, eu não entendi muito bem porquê, mas uma hora o demônio resolve amaldiçoar esse homem que tá lá parado, contemplando tudo. E ele amaldiçoa ele com mais devastação. Começa a atiçar os raios, os trovões, a água, o vento. Basicamente uma tempestade muito forte cai naquela região de novo. O homem ele não se mexe, ele simplesmente continua lá sentado, contemplando aquela destruição que estava acontecendo. E é aí que o demônio tem a ideia de fazer o contrário, ou seja, ao invés de amaldiçoar ele com barulho, amaldiçoar ele com o silêncio. Então, o vento parou,
Os raios pararam, os trovões não podiam mais ser ouvidos, a tempestade meio que cessou. Pro homem. E então acontece que o homem enlouquece e foge dali. Ele nunca mais é visto. E é aí que acaba a narração do demônio, então começa a narração do narrador. Ora, há belas narrativas nos livros dos magos, nos livros encadernados em ferro, os melancólicos livros dos magos. Neles, afirmo, há gloriosas histórias do céu e da terra e do poderoso oceano, e dos gênios que governaram o oceano e a terra e o céu elevado. Muito saber havia também nos dito que foram proferidos pelas sibilas. Coisas muito sagradas foram escutadas em tempos antigos pelas folhas estioladas que tremiam nos redores de Dodona. Mas tão certo quanto vive Alá, essa fábula que o demônio me contou quando estávamos lado a lado à sombra da tumba, considero a mais maravilhosa de todas. E quando o demônio encerrava sua história, ele caiu de costas no buraco da tumba e riu. E eu fui incapaz de rir junto com o demônio. E ele me amaldiçoou porque fui incapaz de rir. E o lince que habita a tumba por toda a eternidade saiu dali e deitou-se junto aos pés do demônio, e o fitou fixamente no rosto. E é desse jeito que acaba o conto. Gente, então, eu achei essa fábula muito legal. A princípio, quando eu comecei a ler, ela parecia uma coisa muito simples, porque afinal você está lá sentado ouvindo a história de Satanás. Desculpa, Satanás não. Demônio. E foi muito mais profundo do que eu estava esperando, porque, do meu ponto de vista, essa fábula realmente é uma crítica à solidão humana. Não só uma crítica, como uma reflexão. Aquele homem que contemplava o cenário destruído pela tempestade, ele achava que estava sozinho, mas na verdade não. Mas quando o silêncio veio até ele, ele percebeu o quão sozinho ele poderia ficar. Eu achei muito bom, sério, eu achei essa fábula muito boa. É engraçado também porque na hora que o demônio está narrando a história, você não tem muitos conectivos, ou seja, ele fala uma história do mesmo jeito que a gente conta algo, realmente parece algo oral. Porque ele fica falando, e o homem, e tal coisa, e daí, e aí aconteceu isso, e ele fica repetindo vários termos. Ele não presta muita atenção nisso. Então, na hora que o demônio está contando a fábula, é mais ou menos assim que ele narra, e eu achei isso interessante. Porque é diferente da narração tradicional do narrador, como vocês puderam ver no final da história. E isso eu achei muito legal, do Poe ter colocado no conto. Mas, no geral, eu gostei muito dele, que traz uma reflexão super filosófica sobre a solidão, sobre a devastação do homem também. Achei bem bom, gostei desse conto. O próximo conto que eu vou trazer vídeo vai ser o Escaravelho de Ouro. E vai ser só esse conto porque ele é grandinho. Ele tem exatamente 40 páginas, então vai ser somente ele pro próximo vídeo. E foi isso. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero você em um próximo vídeo e tchau, tchau!